Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 10 de agosto de 2024. E aconteceu na última quarta-feira a eleição para o Conselho Federal de Medicina. Mais de 408 mil médicos foram às urnas numa votação online e a direita deu uma lavada, vitória esmagadora para esse conselho que define as diretrizes éticas da profissão médica em todo o Brasil. É sobre o significado e a importância dessa vitória que eu vou falar no vídeo de hoje. Logo depois da vinheta, eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para preservar a existência e a linha editorial independente do canal Dextra. Esse canal não pode existir sem esse apoio financeiro mensal de vocês, que infelizmente de maio para cá tem ficado aquém do necessário. As despesas estão acima das receitas. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal para ajudar o canal Dextra a continuar existindo, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, eu não sei se vocês conhecem a expressão guerra de posições. É uma terminologia importada do meio militar para o ambiente político. No meio militar, ela diz respeito a pequenas batalhas táticas que vão sendo realizadas para a ocupação de territórios, para a preparação das grandes batalhas, das batalhas decisivas. Na política, o termo também se aplica à ideia de ocupação de espaços táticos com vistas à conquista de vitórias estratégicas em batalhas decisivas, como, por exemplo, são as eleições que nós vamos ter agora em 2024 e em 2026. A conquista de entidades representativas da sociedade é batalha tática para a conquista de vitórias políticas e eleitorais no futuro. O Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina não podem ser confundidos com os sindicatos médicos. Os conselhos são conselhos éticos que definem as diretrizes da atuação ética dos médicos sobre aspectos como, por exemplo, a questão do ato médico, que diz respeito à liberdade do médico tomar decisões sobre diretrizes de tratamento e prescrição de medicamentos, a questão do aborto, entre outras, estão na esfera de deliberação do Conselho Federal de Medicina e, como nós vimos na pandemia, recentemente no debate que houve sobre o aborto aqui no sistema político, entram em colisão com a visão ideológica dominante do establishment. O Conselho Federal de Medicina, portanto, é uma entidade estratégica da luta política e ideológica nacional e a maioria dos médicos, cerca de 500 mil médicos poderiam votar, 408 mil médicos foram às urnas para votar online numa eleição auditada independentemente por uma empresa contratada pelo Conselho Federal de Medicina. Não há nenhum questionamento sobre a lisura do resultado. A direita ganhou de lavada na maior parte dos estados. 54 conselheiros federais foram eleitos nos estados e o Conselho Federal de Medicina segue na mão da direita, agora com uma direção nacional mais consolidada ainda. Essa vitória é tão importante quanto foi a vitória da direita nos conselhos tutelares, eleições que aconteceram no passado em que a direita também venceu. Silenciosamente, a direita se organizou no caso dos conselhos tutelares, as igrejas evangélicas tiveram um papel fundamental, escolheram conselheiros tutelares para disputar as eleições, a esquerda e o establishment foram pegos de surpresa, assim como agora talvez no Conselho Federal de Medicina, nem com tanta surpresa, a direita deu uma lavada nas urnas. A ocupação de espaços como os conselhos tutelares, os conselhos éticos profissionais, como é o caso do Conselho Federal de Medicina, eventualmente entidades representativas de categorias profissionais, são fundamentais para a preparação do terreno de vitórias eleitorais futuras que a direita brasileira terá nas eleições municipais e, Deus queira, também na eleição presidencial de 2026, onde pretendemos não apenas eleger o próximo presidente, mas principalmente eleger as maiores bancadas de deputados estaduais, federais e senadores, que de fato são os cargos estratégicos, cada vez mais estratégicos para a definição dos rumos políticos, ideológicos e programáticos do país. O Parlamento Federal adquiriu poderes nos últimos anos que não tinha no passado.
se sobrepôs ao poder executivo e está na hora do parlamento se sobrepor também constitucionalmente, ocupando as suas atribuições constitucionais, a devolver o STF para o seu devido lugar. A conquista de espaços políticos táticos, como os conselhos tutelares e o Conselho Federal de Medicina e outros conselhos federais e outras entidades representativas, é fundamental para a direita capilarizar, enraizar o seu poder na sociedade e transformar esse poder capilarizado nas bases da sociedade em poder político de fato sobre a definição dos rumos do Brasil. E a direita, ainda que sem uma organização partidária, como tem a esquerda, sem uma organização sindical, como tem a esquerda, está avançando a passos largos na conquista desses espaços táticos na sociedade brasileira. Estamos de parabéns. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de agosto está avançando. Se você ainda não pingou o seu Pix mensal ou não se tornou membro do canal, está na hora de fazê-lo. Agradeço àqueles que já nos primeiros dias de agosto pingaram as suas contribuições, assim como agradeço se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.